Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a sua santidade o Papa Leão XIV. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. A nossa saudação especial também a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Em especial hoje, quem nos acompanha em Portugal pela Rádio Amparo de Lisboa, no Brasil, pela Web TV Tropicana da Paraíba e Sistema Canção Nova de Comunicação, pelas emissoras de rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, onde na última sexta-feira, inclusive, fez uma cobertura especial para a gente do Coro do Papa, que se apresentou pela primeira vez durante a turnê de 15 dias no Brasil. Quem nos acompanha também pela rádio Caiari 103.1 de Porto Velho, Rondônia, a Mari Servir da Companhia de Jesus em São Paulo, Catedral do Rio de Janeiro, Exclusiva FM de Pompeu, Minas Gerais, Imaculada de São Bernardo do Campo, São Paulo e ainda pela rádio e TV EWTN, além de todas as demais emissoras sintonizadas conosco. Dias de temperaturas altas por aqui e o domingo não é diferente, tanto que a gente vê na Praça São Pedro muitos guarda-chuvas abertos para se proteger então do sol. Agora ali na Praça São Pedro faz 33 graus. Neste então, que é o último Ângelus na praça antes da pausa de verão do Papa Leão XIV. De fato, segundo um recente comunicado que saiu agora há pouco da Prefeitura da Casa Pontifícia, hoje à tarde o Papa se transfere a Castel Gandolfo para a pausa de verão e fica lá até dia 27 de julho. Durante esse período, então, estão suspensas as audiências gerais, as privadas e as especiais. Mas todos os domingos, o Ângelus, então, vai ser recitado direto da Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo. E uma última informação, então, de serviço, as audiências gerais, segundo esse comunicado da Prefeitura da Casa Pontifícia, aquelas tradicionais de toda quarta-feira, serão retomadas somente em agosto, em 5 de agosto. Enquanto a gente escuta, então, todos os fiéis que estão esperando o Papa Leão XIV. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje convida-nos a partilhar o louvor que Jesus eleva ao Pai, Senhor do céu e da terra. O Filho de Deus, feito homem, manifesta o seu amor envolvendo todas as criaturas nesta ação de graças. A simplicidade de um gesto così spontaneo e A simplicidade de um gesto tão espontâneo e alegre corresponde ao estilo de Deus, que gosta de se revelar aos pequeninos, enquanto permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Na verdade, estes estão de tal forma cheios das próprias ideias que não reconhecem a presença de Cristo, o Messias que visita o seu povo. A sabedoria humana torna-se então arrogância e a doutrina degenera em soberba. A verdadeira sabedoria de Deus, pelo contrário, se revela na humildade da carne e o seu ensinamento se dirige àqueles que passam por maiores dificuldades. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor. Ir ao encontro de Jesus significa corresponder ao seu amor e partilhar a sua vida até a cruz, como ele próprio
próprio nos explicou. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É precisamente o dom de si mesmo por amor que constitui o jugo de Jesus, ou seja, a síntese do seu ensinamento, o cerne da sua sabedoria, ardente de caridade para com todos. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Irmãos e irmãs, como pode ser leve e suave o peso da cruz? Só por uma razão, porque o Senhor o carrega primeiro e com todos nós, sem nunca nos deixar sozinhos diante do que nos oprime. Como autêntico mestre, Jesus toma sobre si a humanidade ferida pelo mal para cuidar dela. A sabedoria que ele nos dá é um anúncio de salvação e o seu jugo levanta-nos de todas as quedas. Ao seguir Cristo, nosso caminho não é, portanto, uma ascese que mortifica, é uma escola de liberdade que leva a sério o drama da história e ilumina sempre o seu sentido, sobretudo nos momentos mais sombrios. Com efeito, só na cruz de Jesus é que o mal é redimido. Só na sua paixão é que o nosso cansaço mortal encontra consolo e resgate. Em situações de escravidão, Cristo é libertação. No flagelo da guerra, Cristo é esperança. Na hora do pecado, Cristo é perdão. Esta é a verdadeira sabedoria, ou seja, o caminho que queremos percorrer juntos, unidos como discípulos em seu nome. Jesus nos ensina isso como filho, tornando-se nosso irmão. Com a força do Espírito Santo, ele mesmo manifesta à Igreja a verdade de Deus e do homem, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Caríssimos, ao darmos graças ao Senhor por essa sua confidência cheia de amor, imploremos a intercessão de Maria, Rainha da Paz, pelo bem da Igreja e do mundo inteiro. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Udine ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis,
Requiem aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, giovedì scorso, na última quinta-feira, em 2 de julho, no santuário de Taksai, no Vietnã, foi beatificado o sacerdote Francesco Savério Chuong Bu, que foi morto em 1946 por ódio à fé. Em um contexto de prevaricação, de violência, se colocou como defensor de direitos das pessoas e não abandonou os seus paroquianos. A sua intercessão e a sua oração possam apoiar os obreiros do Evangelho que ainda hoje se encontram em situações de perseguição. Eu saúdo, então, com afeto todos que estão presentes na Praça São Pedro e, como vimos, inclusive, com bandeiras do Brasil. Dou boas-vindas aos peregrinos do Brasil. O Papa, então, faz a sua saudação aos brasileiros. E bem-vindo ao coro da Universidade de Mérida, em Venezuela. E agora também saúda aqueles que vieram do coro da Universidade de Mérida, na Venezuela. Em espanhol, está recordando as vítimas do terremoto e também todo o povo da Venezuela, que o Senhor os apoie neste momento tão difícil. Saluto alcuni gruppi. O Papa, então, está saudando grupos poloneses. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Então, nesse momento, ele começa a saudar em especial todos os grupos presentes na Praça São Pedro, em especial aqueles que vieram da Polônia. Il gruppo della diocesi di Legnica. E são diversos os grupos de diferentes dioceses que vieram da Polônia. Agora, então, o Papa está saudando os italianos presentes na Praça São Pedro. Jubileum di Augusta in Sicilia, con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica. A todos, então, desejo um bom domingo. E assim o Papa faz a sua saudação, se despedindo então da Praça São Pedro, já que no próximo domingo o Ângelus será então recitado diretamente da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, já que hoje à tarde ele parte então para o seu período de descanso lá em Castel Gandolfo. Em especial, vamos recordar, além das vítimas que o Papa novamente fez menção na Venezuela, numa trágica situação em que vivem, atualmente já chegam a quase 3.000 mortos. E da mesma forma vamos recordar a saudação do Papa em português aos brasileiros presentes na Praça São Pedro, neste que é um dia também especial para o nosso país, já que hoje tem um desafio importante na Copa do Mundo contra a Noruega. E lembrando também o que o Papa disse na sua reflexão de hoje, que o amor e a sabedoria de Deus cuidam da humanidade ferida pelo mal. A sabedoria de Deus e não dos homens, disse ele, ensina que Cristo é libertação, esperança e perdão, que Jesus cuida dos que mais sofrem, dos cansados e dos oprimidos, correspondendo com o seu amor
e partilhando a sua vida até a cruz. E o Papa faz o questionamento, mas como pode ser leve esse peso da cruz? E ele responde, porque o Senhor o carrega primeiro e com todos nós, sem nunca nos deixar sozinhos diante do que nos oprime. E assim eu vou me despedindo aqui da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Collet, neste domingo quente do Vaticano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.